O tema da nossa pregação é onde está o meu coração? E como a gente está acostumado lá nos domos a fazer o check-in, eu tenho uma pergunta para vocês. Quais são os pensamentos e intenções do teu coração agora? Aí para os teus botões. Qual é a intenção? Você veio aqui no culto hoje para quê? Qual é o objetivo de tudo isso? E hoje eu vou falar muito sobre o coração, mas eu quero que vocês entendam o contexto, por que eu vou falar isso. Eu sou cristão há muitos anos, há muito mais de 30 anos. Tive duas experiências na vida de fé. Uma, eu era religioso, eu frequentava a igreja durante 2 anos, eu troquei de roupa, eu troquei o meu vocabulário, mas eu não tinha Jesus no meu coração, eu tinha Jesus no meu intelecto. Então, durante aqueles 2 anos, eu continuei sendo a mesma pessoa disfarçada de crente. Depois de 2 anos, eu me frustrei, porque eu continuava pisando na bola, mesmo indo na igreja, mesmo falando paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, essa coisa de crente. Só que eu não tinha noção dessas coisas. E logicamente no meio onde eu frequentava, tinha sempre aquelas pessoas que tinham uma experiência com Deus. E quando você tem uma experiência com Deus, você olha aquele que não tem, e é batata. Você identifica que há pessoas que tiveram um encontro com Jesus e nem sabem que tiveram um encontro com Jesus. Enquanto há outras que falam de Jesus dia e noite, e você sabe que aquela pessoa nem chegou perto de Jesus. Depois disso, eu fiquei 3 anos, eu me frustrei com a igreja e eu me afastei da igreja, virei um new wave da época, quem lembra dos cabelos amarelos, azuis, e de fumar bastante, de encher a cara bastante, e de fazer tudo que um jovem gosta de fazer. 3 anos, eu me afastei, não gostava da igreja. A igreja que durante 2 anos eu era batizado e paz do Senhor, quando me viram com o cabelo pintado, fumando, eles atravessavam a calçada e iam para outra para não me cumprimentar. Nesses 3 anos, só um garoto que hoje é pastor lá no Paraná e uma família de Barueri que eu ia na casa deles para provocá-los. Falava palavrão, fazia alguns comentários ácidos para ver se eles ficavam chocados. E eles todo o tempo, Maurício, paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus é contigo. E eu achava aquilo um pouco fora de lógica. Mas foram a oração dessa família e desse garoto, que durante 3 anos não se apartaram de mim. Apesar de eu gritar, de eu dizer fora daqui, que eu não tenho nada a ver, eles estiveram comigo. Outra coisa, um outro fato que afetou a minha vida, é que no processo da igreja eu sou rato de biblioteca. Desde os 9 anos eu leio muito. O meu primeiro livro, meu pai me levou para a biblioteca, pensando que eu ia escolher um desses livrinhos, eu estava no 3º ano, e ele pensou que eu ia escolher um desses livrinhos com bastante desenho, e eu escolhi Memórias da Emília, que era um bloco com 5 ilustrações e o resto puro letras, e eu amei, dali nunca mais parei. Aí chego na igreja e todo mundo, ai que eu não leio a Bíblia, ai que eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, que o diabo, que a Bíblia e não sei o quê, e eu fiz um desafio, caramba. Se eu leio enciclopédias, por que eu não vou ler a Bíblia? E me fiz um propósito, 6 meses eu vou ler a Bíblia. Justamente quando eu fiz esse propósito, foi o tempo que eu estava saindo da igreja. Mas eu li a Bíblia. Em 6 meses, eu comi aquela palavra,
Depois de 6 meses eu fechei, guardei numa gaveta e ela ficou lá por 3 anos. Durante esses 3 anos, todas as vezes que eu quis fazer algo a mais, ou me atrever a ir mais fundo do lugar onde eu já estava, a palavra que eu tinha lido vinha por meio do Espírito Santo. Hoje eu sei que é Ele, antes eu não sabia, e me incomodava. Então várias vezes eu tentei me lançar de cabeça. Para os que não conhecem aí, eu me converti 1 mês antes de ir para o Rock in Rio, com os ingressos na mão, mochila já arrumada para escapar de casa e fazer loucura lá. 1 mês antes o Espírito Santo veio e me tomou. E aí eu conheci de verdade Jesus. A partir daquele momento, a minha perspectiva do que é igreja, do que é ser cristão, do que é Jesus e o que é a Bíblia mudou totalmente. Eu já via Jesus com outros olhos. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque hoje o tema vai ser o coração. Onde está o meu coração? Onde está o teu coração? Porque a gente vem na igreja e hoje com a mídia e esse evangelho muito propagado aqui no Brasil, que às vezes é um drama. Por quê? Porque de um lado parece uma bênção, para o outro lado parece uma maldição. Por quê? Porque nós não refletimos aquilo que nós falamos. Nós sempre estamos colocando as coisas de uma forma muito à la Brasil. Sou brasileiro com muito orgulho. Esse brasileiro é assim mesmo. E a gente não consegue enxergar de que a gente já não pertence mais a este reino. E que nós fomos trasladados para outro reino. E lá o idioma é diferente. A visão é diferente. Enquanto você vê tragédia, Jesus vê solução. Quando você vê algo assim, morreu, para você é o fim, para Jesus é um começo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ler 6 versículos a respeito do coração. O primeiro está em Hebreus 4:12, é super conhecido de todos. Aliás, aqui acho que não tem nenhum que vocês não conheçam, mesmo aqueles que malemar chegaram na igreja. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. É essa palavra que a gente despreza muito no Ocidente. A gente tem 200 versões da Bíblia, as Bíblias coloridas, com capas maravilhosas. Hoje se imprime Bíblia a gosto do freguês. Mesmo assim, o povo é o que menos lê Bíblia. Temos 10 versões em casa, mas você não tem uma que é a tua espada. Eu nasci no tempo em que igreja e Bíblia era visto assim. Você ia para a igreja, ganhava uma Bíblia, e depois de 1 ano, as pessoas ficavam observando como estava a tua Bíblia. Se ela estava novinha ainda, douradinha ainda, era sinal de que você tinha ela só como um amuleto. Mas quando você via aquelas Bíblias, eu sou daqueles pastores, os meus pastores tinham aquelas Bíblias que elas pareciam, a folha parecia que era de tecido, assim, porque era tão molinho o negócio e era toda marcada. Eu amava isso. Por quê? Porque era sinal de que era mastigada, que ela era usada dia a dia. E a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela é tudo que eu e você precisamos, principalmente nos dias de hoje que tem tanto fake, notícias fake, o politicamente correto, gente, é uma coisa absurda, porque hoje, por ser politicamente correto, nós não podemos falar a verdade. Nós temos que minimizar as coisas, e é por isso que a sociedade está indo de mal em pior. Por quê? Porque nós cobrimos as coisas que deveriam ser ditas. E agora, quem pode revelar isso ao coração, não à mente? Todos vocês conhecem o versículo, mas o problema é,
quantas vezes essa palavra mexeu com você? Quantas vezes essa palavra, quando você estava lá para cometer um pecado, quando você estava tendo uma atitude errada com o teu próximo, e essa palavra que é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Sabe o que é uma espada de 2 gumes, né? Que ela é afiada dos 2 lados. E aí essa palavra te fala assim: para, está fazendo errado. Não é o pastor que disse, não é a igreja que você frequenta, não é a doutrina que você conhece, mas é a palavra. É o próprio Espírito Santo vivificando a palavra no teu coração para que você tenha entendimento. Hoje a maioria de nós sabemos muita informação, mas vocês sabem que a internet e a muita informação que nós temos é um engano, porque você acredita que você é bem informado, na verdade você não tem conhecimento nenhum de nada. Ai, fulano foi, veio e tal, mas o que é que aconteceu de verdade? Não sei. Ai, glória a Deus, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus. Mas espera aí, se eu amo a Jesus, por que eu ando desse jeito? Por que a minha vida não reflete isso que eu estou falando? Por que eu tenho tantos altos e baixos? Por que um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal? Cadê o Jesus que é a vida abundante? Onde está esse Cristo? Está na palavra. Por isso a pergunta é: quais são os pensamentos e as intenções do teu coração hoje? Quando busco o favor de Deus para a minha vida, estou realmente querendo agradar a Deus? Você só está buscando um favor porque fazer o quê, né? Eu preciso. Eu não quero saber muito de Deus, eu só preciso do favor dele. Eu não preciso servi-lo 100%. Afinal, eu sou disso, a minha família é isso. E, gente, é por isso que nós estamos tendo dificuldades. Por quê? Porque nós temos que fazer uma reunião para agradar vocês, para que vocês, quem sabe um dia, percebam que estão indo para o inferno e que só Jesus é a solução para os seus caminhos aí. O problema é que a gente quer agradar, e você vai para a igreja que tem o louvor especial, a igreja que tem o joguinho especial, e eu vou te dizer, eu conheço isso há anos, e não adianta. Eu sou do tempo que os batistas faziam uma quadra do lado da igreja, se juntar no sábado, recheada de jovens jogando, no domingo de manhã, malemar. Por quê? Porque é só intelecto. A única coisa que pode mudar a tua história está nas tuas mãos, ou no teu tablet, ou no teu celular, e você ainda não se deu conta que o alimento que pode mudar a tua história está tão perto de vocês, e vocês não têm a menor ideia do poder que há nesta palavra. Porque nós estamos indo por esses caminhos? Por quê? Porque o nosso coração ainda não está muito acertado. Se eu perguntar por que vocês vieram, ai, todo mundo, que eu glória a Deus, porque Jesus, amém, aleluia. Sim, amém, aleluia, mas você está satisfeito com Deus? Eu posso dizer para vocês, para escândalo da nação, que eu não estou satisfeito. Dias atrás aí alguém falou que eu era um cara que orava, e eu de verdade sou um cara que oro. Eu fui para o meu quarto e falei: Deus, que decepção, né? Eles não sabem que eu estou frustrado com a minha vida de oração. Porque eles pensam que eu oro muito, e é verdade, eu oro muito. Mas eu não quero orar muito. Eu quero orar com eficácia. É diferente de orar. Posso ficar aqui a madrugada inteira orando, e daí? Mas a minha oração está mudando a história. A minha oração está mudando o ministério, a minha oração está mudando a minha própria vida. Porque se não está fazendo isso, não adianta eu ficar orando um monte de orações aqui. Eu só estou como uma beata de igreja, fazendo um ritual, para que alguém me dê uma medalha e diga: nossa, que cara, né? Ele é um exemplo. Não, ele é uma frustração. Ele é uma vergonha. Porque na verdade ele não está fazendo o trabalho que ele deveria estar fazendo bem feito. Ele só está fazendo o trabalho por conveniência. E eu quero trazer isso
hoje, por quê? Porque nós estamos caminhando numa dinâmica que nós queremos ver o discipulado avançar, ver as pessoas sendo transformadas. E quando eu digo isso, gente, eu conheço muitos de vocês há muitos anos, e se durante 2, 3 anos, ouvindo a mensagem, participando das reuniões, participando daquilo que supostamente nós chamamos a vida cristã, e você ainda não consegue mover 1 centímetro do lugar onde você estava 10 anos atrás, alguma coisa está errada com esse evangelho, porque o evangelho é para transformar, não é para a gente ficar criando moda. Como eu disse no princípio, eu mudei de roupa, mas o meu coração era o mesmo. 2 anos na igreja, batizado, paz do Senhor, Bíblia debaixo do braço, aquele cara, um crente. Só que Deus olhava e falava, cadê? Hoje eu sou pastor há muitos anos, missionário e tal. E hoje eu tenho falado isso para muita gente, que eu não estou apaixonado por Jesus como eu estava anos atrás. E eu estou buscando essa paixão de volta. Eu estou fazendo as coisas no automático. Eu sirvo a Deus, dou conselho no automático, porque eu já tenho experiência sobre esse assunto. Mas se você perguntar, Maurício, você está apaixonado por aquilo que você está fazendo? Você realmente está vibrando pelas coisas que você faz? Ou você faz porque não fazer o quê? Está na escala, vamos lá. Esse mês eu tinha que pregar no primeiro domingo. Aí mudei as escalas, por quê? Porque entrei num propósito com Deus. Deus, eu estou cansado disso. Estou cansado de culto, cansado de ver a cara dos irmãos e saber que eles vão sair lá fora e vão quebrar a cara mais uma vez. E vão se frustrar com Deus. Daqui a pouco vocês saem da igreja e caem fora, porque vocês falam assim, esse papo aí é fantasia, é lorota de crente. Por quê? Porque ainda não conheceram aquele que é fiel e verdadeiro. Outra coisa é quando você conhece o que é fiel e verdadeiro. Sabe por que eu ainda não desisti? Porque hoje eu posso dizer para você, eu conheço aquele que é fiel e verdadeiro. É aquele que às vezes quando eu estou com vontade de xingar a mãe de todo mundo, ele ainda está ali. É aquele que mesmo quando eu não estou certinho, ele ainda está ali. É aquele que às vezes eu falo, eu já fui a ele muitas vezes, uma das primeiras experiências mais dramáticas que eu tive com Jesus, eu coloquei ele no meu quarto, coloquei uma cadeira e falei, senta aí que agora você vai me escutar. E soltei os cachorros para ele. E na fúria do que eu estava sentindo, porque Deus, eu renunciei a tudo, eu fiz tudo o que o Senhor mandou, e olha a minha vida, olha como eu estou, e comecei, falei, e no final eu comecei, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, e quando eu comecei a gritar que eu odiava tudo aquilo que eu estava vivendo, por causa dele, eu sempre havia escutado ondas de amor, eu nunca tinha entendido. Imagina um mar na vertical, e eu comecei a sentir ondas literais passando por mim. Eu te odeio, eu te odeio, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Por quê? Ele é fiel e verdadeiro. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Ele não muda. Agora, esse é um bom ponto para vocês continuarem. Se ele não muda, então por que eu estou duvidando dele? Por que eu duvido da palavra? Uma das coisas que mais me irrita no evangelho é o crente que ouve mais o diabo do que a Deus. Ai, você viu, o inimigo se levantou contra mim. Isso aí é fofoca antiga. Isso aí é da história da carochinha. O diabo se levanta contra todos aqueles que têm a Cristo Jesus no coração. E se possível ele vai matar você. Então não se assuste com o diabo. Mas começa a... O que Deus tem para você? O que Ele falou para você? Enquanto nós estamos aí temendo, tem os valentes que tomam a palavra e vão. Os 12 espias foram lá, viram a mesma coisa. 10 falaram, não dá, lá é muito grande, é gigante, a gente vai perder. 2 garotos falaram, não, tem gigante, é verdade, mas o nosso Deus está conosco e nós podemos. Por causa da desobediência, ficaram 40 anos no deserto, quando poderiam estar usufruindo da terra prometida.
Mas Josué e Calebe tiveram uma história diferente. Qual é a nossa história? Você tem consciência de tudo que Deus já fez e fará por você? Olha o que diz em Efésios 1:18, para quem quer orar. Em vez de você pedir pela tua tia, pela tua avó, olha o que Paulo orava para a igreja. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe o que Paulo está orando? Eu oro, gente, para que caia a ficha de vocês e vocês percebam tudo aquilo que vocês são hoje através de Jesus Cristo e parem de viver essa vida medíocre na fé e se levantem no poder e na autoridade que vocês já receberam, que vocês não precisam fazer bonitinho para Ele te dar, Ele já te deu. A questão é, você vai aceitar ou não? Você vai tomar posse daquilo que já é teu ou vai ficar chupando manga por aí? Nós precisamos ter consciência. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos fazendo as coisas no automático. A nossa vida no Espírito, que é o que nos tem faltado nesses dias, é uma vida em que a gente anda em contato com um ser que é o nosso Senhor e que nos deu todas as armas para que nós sejamos mais do que vencedores deste mundo, para que nós enfrentemos esses leões de todos os dias, mas que vençamos. Nós podemos vencer os gigantes da nossa vida, mas só poderemos vencer se desistirmos de nós mesmos e começarmos a olhar para Jesus. É Jesus que faz as coisas, gente. Quando você pensa que o teu jejum, a tua oração está mudando a história, não é isso que está mudando a história. Isso aí é só para te preparar para aquilo que Ele já fez por você. Tanto é que, por que nós jejuamos? Quando o sapato aperta. Mas você já jejuou para buscar a presença de Deus? Ih, Senhor, essa semana eu estou muito água com açúcar. Não, eu preciso mais do teu Espírito. Eu vou cair na oração, vou subir lá no monte, eu vou buscar Deus, vou entrar num jejum bravo aí, porque eu preciso mais dEle. Eu preciso ter percepção maior daquilo que é Deus na minha vida. Eu preciso entender isso. 1 Tessalonicenses 3,13, aí não vai aparecer por enquanto, até o... Vamos lá. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Vou repetir. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai. Sabe, a Bíblia está cheia de passagens dizendo assim, escuta, Joãozinho e Maria, você não está nessa terra por acaso. Você foi salvo, redimido, resgatado das garras do inferno, resgatado da morte, porque Deus tem um propósito para a tua vida. E você precisa se achar em Cristo para entender que esse propósito vai muito mais além daquilo que você está fazendo. É muito além da carreira, é muito além da faculdade, é muito além do estudo, é muito além do casamento, é muito além de cuidar de filhos, é muito além, vai mais além. Por quê? Porque todas essas coisas são boas e Deus permite que nós temos isso. Mas se estas coisas estão na nossa vida e Ele não é o primeiro da nossa vida, estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo o nosso tempo na fé. O mais triste é isso, porque hoje a palavra é justamente isso. Ó, gente, desperta. O que tem no teu coração? Porque quem sabe você está, glória a Deus, aleluia. Eu sou de Jesus, tal, mas lá dentro você está quilômetros, anos-luz de Jesus. E se você não tiver Jesus, nada vai mudar. A única coisa que vai acontecer com você, se estiver doente, alguém orar, você vai ser curado.
Se você tiver endemoniado alguém com unção orar, você vai ser livre dos demônios. Mas como você não tem Jesus, os demônios vão voltar com 7 outros piores e a coisa vai continuar naquela até a hora que você decidir ou se entrega para ele ou morre de uma vez. Você vai orar e o teu negócio, o teu emprego vai ir bem por uns meses, daqui a uns anos você vai estar reclamando de novo e outra vez na mesma pegada. E essa é a vida da maioria de nós. Nós oramos por uma temporada, depois a gente desce, quando na verdade nós deveríamos estar crescendo, 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 crescendo. Todos que somos pais, se os nossos filhos não crescessem, a gente ia correndo para o médico falar, alguma coisa está errada. Ele não cresce. Faz 20 anos o menino não sai de 1 metro. Alguma coisa está errada. Ele já estudou em todos os colégios e não consegue ser alfabetizado. Alguma coisa está errada. Se no mundo físico isso é real, que é um reflexo das coisas espirituais, coloquemos no espiritual. Quantos anos você tem de conhecer a igreja? De conhecer a palavra do Evangelho? Mas quanto de Deus você já assimilou na tua vida e você está crescendo? Eu viro e mexe, eu penso nessas coisas e falo, Deus, eu estou atrasado no meio de... Eu preciso fazer mais exercício, eu preciso me preparar mais. Por quê? Porque às vezes, você tem 20 anos, você esteve no campo missionário. Sim, tudo isso é uma bênção. E é uma grande lição. Uma das coisas que eu tirei do campo missionário era a minha total dependência do Senhor. Ultimamente eu quero voltar a ter essa total dependência do Senhor. Porque eu dependo muitas vezes do que eu quero fazer. E não do que o Senhor tem para mim. E eu preciso depender mais dEle. E dele é aquela coisa, Senhor, sabe, eu penso fazer desse jeito, te agrada fazer desse jeito? O Senhor quer que eu faça assim ou assado? Como o Senhor quer que eu me envolva? Qual é o processo? Eu preciso de Deus. Eu preciso colocar o meu coração. Nós estamos aqui num processo de discipulado, mas não vamos ter discípulos se não houver conversões verdadeiras. Vamos ter muitos seguidores de Jesus. Por quê? Porque Jesus multiplica o pão, porque Jesus cura a minha avó, porque Jesus liberta, porque Jesus faz isso, Jesus faz aquilo, e é uma bênção. É uma bênção, essa igreja é uma bênção. Aquele pastor é uma bênção, tudo é uma bênção. Mas eu tenho uma notícia trágica, pode ser que atrás dessa grande bênção a tua vida seja uma mediocridade total. E o pior, talvez você esteja indo para o inferno, abraçado numa Bíblia, acreditando que você está indo pelo caminho certo. Quando na realidade o teu coração está longe de Deus. Eu não coloquei aqui nas referências, mas Deus fala, esse povo de lábios me honra. Eu questiono muito vocês aqui do aprisco, porque eu vejo que na hora do louvor, da adoração, vocês estão conversando, vocês estão distraídos até com a lâmpada. Então é difícil você, imagina um noivo e uma noiva no altar, na hora de fazer a declaração um para o outro, e ele falando assim, eu te amo, você é tudo para a minha vida. Você acreditaria nisso? Se fosse a noiva, ela soltava e ia embora, falava, você não me ama coisíssima nenhuma. E sabe, é assim que a gente faz. Deus, eu te amo, Jesus. Eu te quero, mas eu estou tão distraído com tantas coisas. Por quê? Porque o meu coração não está aqui. O meu coração está lá. O meu corpo, a minha mente está aqui, mas o meu coração não está nele. E sabe, eu estou dizendo isso por quê? Porque o Espírito Santo está visitando o país, Deus está fazendo as coisas, e sabe quem não enxerga? A igreja. Eu vejo tanta gente desesperada com muçulmanos, já falamos isso a semana passada, vejo tanta gente desesperada com a política do Brasil, e tão apavorados. E eu olho e falo, caramba, você fala que crê em Deus? O que Deus falou para essa nação? O que Deus vai fazer com essa nação? Enquanto a gente está aqui, ai meu
Deus do céu, o que Deus está levantando gente nessa nação, está trazendo gringos para aprender sobre avivamento nessa nação, enquanto você está chupando o dedo e achando que não tem mais nada para fazer nessa nação, quando a nação está sendo banhada com o Espírito Santo. Enquanto nós estamos aqui num culto meia boca, e há lugares em que as pessoas estão loucas por Jesus. Por quê? Porque o coração está nele. E hoje nós precisamos voltar a isso, porque senão a gente vai perder o sentido da nossa vida, gente. Quando eu estou vivendo em santidade, vejo a Deus, quando me afasto dele, fico nas trevas. Você é consciente disso? E santidade, gente, você pode ser um santurrão de igreja, você pode se fechar num lugar e ficar lá orando o dia inteiro. Isso não é santidade. Santidade é quando o Espírito Santo está em você, quando a palavra te santifica, quando a tua vida, mesmo quando você está trabalhando na escola, fazendo os teus, mesmo jogando, Deus está na tua vida. Isso é vida de santidade, que as pessoas olham e falam: pô, você é um jogador, mas você tem algo diferente em você. Pô, você é um estudante, mas tem algo diferente em você. Você é um trabalhador, mas há algo diferente em você. Parece que onde você está, sempre parece que chove mais, as coisas acontecem mais, as coisas fluem mais. Por quê? Porque essa é a vida de santidade. Onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E se o Espírito Santo está em você, você tem santidade. A tua vida começa a ser santificada, ele começa a te gerar para aquilo pelo qual ele te chamou. Não posso buscar a Deus somente para que ele resolva os meus problemas. E esse é o ponto de onde está o meu coração. Eu estou hoje aqui porque eu amo a Jesus, eu estou hoje aqui porque eu tenho uma dívida e eu tenho que pagar amanhã, e o gerente do banco vai me chamar. E porque tem um monte de coisa para fazer, a minha vida está um inferno e eu preciso buscar a Deus. Só quando aperto o sapato. Mas a melhor forma de Deus responder orações é quando você busca a Ele. E quando você busca a Ele, tudo que é dele, tudo que está nele, te pertence. Eu tenho uma amiga, ela é de El Salvador, ela é uma guerreira. E ela ia, quando ela ia para a Bolívia, ela falava assim: esses pastores que ficam preocupados com o dólar, que sobe, que desce, que dólar? Deus é mais do que isso. Para vocês terem uma ideia, ela, há uns anos atrás, ela tinha uma empresa aérea. E ela é uma missionária. T.L. Osborne, que foi um missionário muito reconhecido no mundo, é um dos missionários mais fantásticos. Geralmente você fala missionário, você pensa nos pobretões que estão caindo, capengando pelo céu. T.L. Osborne, ele e a família doaram milhões e milhões de dólares para o reino de Deus, fazendo a obra. O coração está diferente. Quando a gente ouve dos milhões, a gente quer. Isso aí é bom, né? Isso aí é de Deus. Mas aí quando a gente fala assim, para que esses milhões fluam na tua vida, você tem que se entregar para Jesus. Você tem que se render aos pés dele e deixar que ele faça de você o que ele quiser que faça. Eu falo muito de missões, as pessoas quando eu vou falar, falam assim: não fala muito não dessas coisas. Porque aí eu fico, o meu coração e não sei o quê, e eu não quero ir não, eu tenho medo, eu não quero ir para a África, eu não quero ir para não sei o que. Eu falei: gente, não é assim que funciona. Porque quando Deus te chama, ele vai pôr em você um fogo, e um amor, e uma paixão que você não vai entender. Isso passou comigo na Bolívia. Desde o primeiro dia que eu pisei aquela terra, orei um ano contra, mas quando eu pisei aquela terra, algo aconteceu na minha vida que mudou totalmente os meus conceitos. Depois de anos eu falei: Deus não me levou na Bolívia para converter Bolívia, Deus levou na Bolívia para me converter a mim. Fui eu que fui lá para me converter a Cristo. Por quê? Porque no processo eu aprendi que o Evangelho é muito além de fazer culto, de participar, de paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, doutrina, cultinhos. Isso é muito casca. A tua vida não se resume nisso. A tua família não se resume no almoço de domingo. A tua família é mais do que um almoço de domingo.
A tua família não é umas férias, ela é mais do que isso. As férias, o almoço fazem parte do teu convívio familiar, mas a família é mais importante que todas essas coisas. Nós precisamos ter noção daquilo que a gente está fazendo. Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Como está a nossa mente hoje, que nós somos da internet, nós somos da geração que absorve um monte de informação, escutamos culto no YouTube e prestamos atenção a um monte de versículo. Chega uma hora que você ouve 1000 palavras, mas de todas elas, o que é que você está obedecendo? Vamos lá, estudantes. A gente aprendeu equação do segundo grau. Quantos de nós usamos equação do segundo grau no dia a dia? Nós aprendemos muitas coisas, mas quantas delas nós estamos praticando no dia a dia? Assim é no Evangelho. Às vezes a gente escuta 1000 palavras. Tem crente que vive pondo florzinha, cartãozinho, versículozinhos, tudo bonito, bonitinho, né? Na minha época, eu e da Marina, os anciãos aqui, os Matusalém da igreja, era a caixinha de promessa. Você olhava na caixinha de promessa, só tinha um versículo que era uma reprimenda, o resto era só benção. É benção, irmão. Só benção. Você abria lá, o preguiçoso que não lia a Bíblia, ia lá, abria a caixinha de promessa, tirava o versículo, você é vencedor. Glória a Deus, Deus falou comigo que eu sou vencedor. Mas não tinha vida de vencedor, por quê? Porque não tinha a essência. E sabe, eu estou aqui para te dizer e para te cutucar que nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos movimentar, porque às vezes a gente olha para vocês e pensa que vocês não estão avançando. E quando eu olho para mim e vejo, não, você também não está avançando. Talvez as pessoas não estão sendo preparadas porque eu também não estou preparando as pessoas. E é uma coisa que serve para dois, espada de 2 gumes, serve para os 2 lados. Ela corta para o lado que ela for. Serve tanto para aquele que está falando como para aquele que está ouvindo. Ela serve para todos. Não é, ai, nossa, agora o cara é o cara. Mentira, é o contrário. Hebreus 10:22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Em Cristo temos todas as condições de viver uma vida restaurada e comprometida com o reino. Podemos hoje mesmo começar a viver com abundante alegria e paz. Através de sua palavra, compreender o propósito de nossa salvação. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Eu preciso que vocês entendam qual é o propósito da sua salvação. Se você ainda está vindo aqui assistindo o culto e ainda não tem essa lógica, por que você não se compromete com Deus? É que a minha família é católica, é que o meu pai é espírita, é que minha avó é macumbeira. Peraí, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou perguntando o que é que você tem no teu coração. Qual é a convicção que você tem no teu coração? Ih, Maurício, nem fala, os meus pais são crentes, são um diabo lá em casa. Eu tive um aluno na Bolívia, ele falava assim, minha avó é o diabo. A avó dele ia da igreja, mas lá em casa ela era o diabo. Não estou perguntando da tua avó, eu estou perguntando o teu coração. Não adianta você colocar desculpa que a tua esposa, que o teu marido, que o cachorrinho do vizinho. Isso não tem desculpa para Deus, porque Deus chamou a cada um individualmente. Quando Ele morreu na cruz, Ele estava olhando para você. Quando Ele pagou o preço na cruz, Ele não pagou pelos meus pecados, Ele pagou pelos teus também. Foi para todos. Então, o preço foi pago para todos, não tem essa desculpa. E sabe, talvez você esteja enrolado na tua vida de fé, por quê? Porque você está indo só por um costume, e é por isso que o Evangelho não tem lógica para você, e você fala, isso aí é muito fanatismo, para que eu vou viver esse treco aí?
Isso aí não é para mim, não. Isso aí, esses crentes aí começam a inventar um monte de coisa. Mas não é isso. É quando você começa a viver com Jesus. Sabe, a igreja só vai ter sentido o dia que Jesus for o Senhor da tua vida. Aí tem sentido. Nós todos temos família. Uns boas famílias, outros famílias mais ou menos problemáticas. Mas a gente lembra da família. É legal quando a gente sente aquela sensação de você pode ir para o lugar mais lindo do mundo, mas quando você está voltando para casa, há uma sensação de, nossa, estou chegando no meu cafofo. Por quê? Porque é a sensação de família. A igreja só tem sentido quando você lá fora tem saudades, e quando você está aqui você sente que você está no cafofo, que você voltou para o redil, para aquilo que faz parte da tua vida lá fora. Por isso que às vezes a igreja não faz parte da vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus tem que fazer sentido lá fora para depois ter sentido aqui dentro. Aí você vai entender, porque aí quando você conversa com nossa, o Espírito começa e há uma coisa, você fala assim, nossa, eu tenho mais intimidade com esse irmão do que com todos os meus irmãos de sangue. Nossa, eu conheci ele ontem e hoje nós somos mais amigos do que os meus amigos de 20 anos atrás não me conhecem do jeito que ele me conhece. Faz um dia que ele me conhece. Por quê? Porque há uma interconexão do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, gente. Eu me comunico, graças a Deus, à internet, por isso, eu me comunico com gente de todos os lados. E é tão legal você conversar com pessoas e ver que as necessidades são as mesmas. Em lugares diferentes, em situações totalmente diferentes, mas as coisas é a mesma, porque o coração do homem é o mesmo. O coração é o que manda. E aonde está o nosso coração? Onde que você está depositando a tua fé? Porque esse é o perigo. Nós estamos depositando a fé na igreja bonita. Eu vou naquela igreja porque lá eles são tão bonzinhos. Aquela igreja é um amor, aqueles irmãos. Eu já vi gente aqui sapateando e xingando e saindo batendo o pé, que nunca mais voltou para esse lugar, que ela achava que era um docinho de coco. Por quê? Porque está só vendo a carne e não está vivendo no Espírito. Agora, nós não vamos usufruir do Espírito se nós não começarmos a ter fome dele. Nós não vamos poder experimentar as maravilhas de Deus, as promessas que Deus tem para a nossa vida, se nós continuarmos nesse, eu vou, mas não vou, eu sou, mas não sou. Hoje eu estou aqui para dizer, é hora de vocês saírem de cima do muro. Decidam para que lado vocês querem andar, decidam que tipo de fé vocês querem, porque é mais honesto falar assim, Deus, hoje é o seguinte... Hoje eu não vou orar nada, hoje eu não estou nem aí com os outros. Se o Senhor me abençoar, amém. Se o Senhor não abençoar, problema teu. Mas eu não quero saber dos outros, não. É assim que funciona. A melhor oração é aquela que você fala com sinceridade. Não é esses jargões que a gente usa, né? Soberano Deus, tu que estás lá nos céus. Já prova que você está longe dele. Por quê? Porque você não tem consciência de que ele vive em você, cara. Deus está aqui, está em mim, está em você. Só que às vezes o Espírito está apagado. Nossos pecados, a nossa forma de fazer as coisas para Ele fora da vontade dEle. Sabe que eu posso estar pregando aqui sem a vontade de Deus? Eu posso pregar por experiência. Dá um microfone para o Maurício e ele fala a noite inteira. Mas isso não vai mudar nada na minha vida. Vai mudar quando Deus fala assim, eu quero que você esteja aí, eu quero que você lance essa palavra e depois o resultado é isso, isso, isso e isso. Amanhã na segundona eu quero ver o resultado. É assim que funciona. E sabe, eu estou aqui para dizer que Deus quer o melhor para nós. Nós temos a maior vitória do universo, só que nós não estamos aprendendo a usufruir dessas bênçãos. As bênçãos para nós é aquilo que a gente enxerga com estes olhos. E as bênçãos que Deus tem para nós é aquilo que o teu coração precisa ver.
E só Ele pode abrir os olhos do teu coração, do teu entendimento, e você pode perceber que há coisas maiores. Aí sim, como Paulo, olha, onde está tu, ó morte? Por quê? Porque a morte é nada. Por quê? Porque eu não tenho que se preocupar com a morte. Se eu tenho uma vida eterna, o que é a morte para mim? Se Jesus já venceu a morte na cruz. O que é o pecado para mim, se Jesus já venceu o pecado? Então, uma das coisas que a gente mais ouve nesses dias é: eu estou tentando. Não tente deixar de pecar, porque você não vai poder. A única forma de você parar de pecar é você se aproximar mais de Deus. Não precisa fazer mais nada. Mas eu preciso, não, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou jejuar, eu vou orar. Se você vai fazer isso para sair do pecado, daqui a um mês você vai voltar no pecado de novo. A gente está trabalhando com bastante pessoas hoje em dia. Pornografia e masturbação parece que é o boom do momento da igreja. 90% está envolvido em alguma dessas áreas. E está nessa aqui: peco e me arrependo, peco e me arrependo. Deixa. Está na hora de entregar o teu coração para Deus e falar: Espírito Santo, eis-me aqui. E se eu tiver que descer um raio e fulminar, faz. Mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser, faça o que for necessário, mas me tira disso. Eu conheci um pastor. Ele estava envolvido em um monte dessas coisas e ele foi num culto de cura e libertação. E ele não curtia muito esse lance, porque o pessoal às vezes é meio extravagante. E ele estava sentado na cadeira. Deus conhecia o coração deste homem e sabia que ele estava sendo honesto. Os outros estavam: que bênção, mas lá dentro estava assim: uma bênção, mas não vou falar tudo não para aquele homem não. Não, eu vou contar umas coisas, mas esse pedacinho aqui eu vou deixar aqui no cantinho. Aquele homem estava: eu não gosto disso aqui. Mas ele estava lá. Enquanto estava sendo feito a ministração, no geral, ele caiu. O Espírito Santo veio como um raio sobre aquele homem. E em 5 minutos ele se levantou dali e nunca mais caiu nos mesmos pecados. Já fazem 20 anos. E ele nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque teve um encontro com aquele que pode mudar todas as coisas. É aí que está faltando. A gente está correndo atrás. Eu vou no monte, eu vou não sei aonde. Se você vai fazer essas coisas para conquistar coisas, como que você vai conquistar algo que já foi conquistado para você? Não pode. Não, eu vou trabalhar o dobro para me dar um olerite. Não tem olerite dobro. Você ganha hora extra, mas olerite dobro tem. Você não pode ganhar o mesmo salário 2 vezes, só ganha uma vez. Então não adianta você lutar por coisas que já foram vencidas na cruz. A única coisa que Deus está esperando é: sobe aqui, filho, vem para cá. Passa para o lado de cá e eu vou te libertar. Passa para o lado de cá e eu vou transformar a tua vida. É a gente que está perdendo o nosso tempo. Por quê? Porque o nosso coração está tão distraído nas coisas externas e a gente não está vendo aquilo que está no nosso coração. Em Cristo, temos todas as condições de viver uma vida restaurada e comprometida com o reino. Nós estamos sendo comprometidos com o reino de Deus. Lá fora você fala, você exorta as pessoas, né? Tira uma de crente, né? Tem que fazer assim e tal. Só que o cara olha para você e fala: poxa, mas você está falando tudo isso, mas a tua vida não reflete isso que você está falando. Você deu um conselho bom, mas por que você não ouve o mesmo conselho? Já que você está dando para mim, por que você não presta atenção naquilo que você está falando para mim? Eu já tive uma pessoa que me falou isso claramente, assim, na cara. Eu amo os bolivianos porque é na bucha. Pastor, você pregou isso, mas você é um hipócrita. Que bênção é escutar isso, porque a única forma de eu mudar, deixar de ser hipócrita, é alguém que diz: você é hipócrita. Aqui a gente é cheio de dedo: eu vou ofender o irmão. Não, nós não precisamos ofender ninguém, mas nós precisamos subir além. E para terminar aí,
um versículo mais do que. Lucas 12. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Em que você está pensando agora? Você está desejando algo sem ter compreendido a palavra de Deus? Eu proponho a você dedicar alguns dias para passar tempo com Deus e buscar qual é a sua vontade para você e a sua família. O desafio hoje não é que você se corte e faça um sacrifício e vá a pé daqui até não sei aonde. Dá um tempo para Deus. Fala assim, ó Deus, sabe que eu tentei de tudo, não deu certo. Então agora, essa semana, eu vou deixar que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer na minha vida. Toca tudo aquilo que o Senhor quiser tocar, mexa onde o Senhor quiser mexer, o Senhor tem liberdade. Olha a minha família, Senhor, entra com providência, faz o que o Senhor quiser. Mas eu quero sair daqui transformado. Eu quero te conhecer mais. Eu preciso que o meu coração esteja em sintonia contigo, porque Deus está às portas. Deus quer fazer a nossa vida florescer. Nós estamos perdendo o nosso tempo sentado na igreja, quando nós poderíamos estar dando frutos e correndo pelo mundo, aqui mesmo, aqui dentro, incentivando, investindo, orando, apoiando, inspirando as pessoas, mesmo aqui neste lugar. Mas nós poderíamos alcançar até o final da terra, se nós nos dispomos a estar nas mãos de Deus. Se Deus entra na tua vida, você não precisa de uma medalha, porque você já é um vencedor. E você precisa ter consciência disso. Amém? Coloque-se de pé. Irmãos, todas essas coisas é para que eu e você nos levantemos nesse tempo difícil que a gente está vivendo e a gente comece a andar na vitória. Está lá o Golias te desafiando todo dia, te xingando, dizendo que você é um perdedor, que você não vai vencer essa, que você está derrotado. Você precisa se levantar como Davi. Vai lá para a beira do rio, pega 5 pedrinhas e vai para cima. Não estou indo eu, mas o meu Deus está indo contra ti. Qual é a tua montanha nesse dia? Qual é o teu conflito, o teu problema? Qual é o teu pecado, aquilo que você não consegue resolver? Está na hora de você render isso a Deus. E fala, Deus, se precisar arrancar os braços, arranca, mas eu estou aqui. Faz o que o Senhor quiser, mas tem que ser de coração, não é de aqui. Não adianta você falar amém e voltar lá e Deus começar a apertar amanhã e você... Ai, não, Deus, por quê? Um dia eu estava num culto, há 1000 anos atrás, e estava cantando, né? Como tu queres, né? Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebranta a minha vida e faz-a de novo. E naquele dia eu cantei de coração, gente. Eu já conhecia a letra, mas naquele dia eu estava num desespero, eu cantei de coração, aquilo saiu. No dia seguinte, eu era bom aluno, tirei uma nota ruim. O meu chefe me chamou e me mandou embora. Aí eu fui chorando para a casa da irmã, que era uma família que a gente tinha comunhão, reclamar. Pô, no domingo eu estava lá, Senhor, tal, e ela falou, Maurício, você não prestou atenção no que você falou para Deus? Pô, mas eu entreguei a minha vida. Você falou, quebranta a minha vida e faz-a de novo, deixa ele quebrar. Ele está quebrando a tua vida, ele vai moldar. Eu passei de ano, eu ganhei um emprego melhor e muitas coisas mudaram quando eu deixei que ele quebrantasse. Na hora dói, sem dúvida muitos de nós vamos chorar ainda, mas deixa ele tocar você. Quando Jesus te tocar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa.